Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 16, que nos diz o seguinte: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, coração sensível, irmãos, ao espírito se entristece diante da idolatria. Isso é fato, é verdadeiro. E a palavra idolatria, irmãos, ela vem do grego idolatria, eidolon, que quer dizer imagem, ídolo, latreia, adoração, serviço, enfim. Os irmãos lembram que nós devemos só adorar Jesus, a Deus, ele é digno, né? E o próprio Isaías, no capítulo 42, o versículo 8, ele vai dizer: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem, tá vendo, irmãos? Não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Portanto, a idolatria, irmãos, é tudo aquilo que você coloca no coração e tira Deus, tira Jesus do seu coração, né? E o que a Bíblia diz sobre a idolatria, irmãos, é trocar Deus pelo lugar dele no coração e colocar outra pessoa. Às vezes a pessoa idolatra um pastor, um filho. Filho é para a gente amar, cuidar, zelar, não idolatrar. Um ator, um jogador de futebol, um pastor, um cantor, enfim. Mas é a ele, unicamente a ele, que devemos adorá-lo, reverenciá-lo, bendizer o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, uma das maneiras mais de discernimento que possamos discernir enquanto estamos aliados ao coração de Deus é observar aquilo que costuma nos alegrar, irmãos. É aquilo que também nos entristece. Louvado seja o nome do Senhor. Nem toda alegria está em harmonia com Deus, assim como nem toda tristeza é contrária à sua vontade. As Escrituras Sagradas, irmãos, nos falam tanto da alegria do Senhor, que é a nossa força, quanto a tristeza diante do pecado e a dureza do coração humano, pois isso somos levados a refletir quanto aquilo que alegra a Deus também nos afasta, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, nos satisfaz. Será que o que você está fazendo diante de Deus, você está satisfeito? Você está fazendo a vontade dele? Se estiver, você está alegre, feliz, satisfeito, e isso está dentro da vontade dele. Por isso, irmãos, somos levados a refletir. Glória a Jesus. Devemos refletir dioturnamente. O profeta Jeremias, irmãos, ele expressa esse tipo de sensibilidade espiritual ao desejar que sua cabeça se tornasse em águas e os seus olhos em uma fonte de lágrimas. Olha aí, irmãos, para que pudesse chorar continuamente pela dor e pela queda do seu povo. Anos mais tarde, o próprio Jesus, irmãos, chorou sobre Jerusalém, lamentando a dureza do coração do povo que resistia ao chamado divino. O apóstolo Paulo também demonstrou esse alinhamento com o coração de Deus. Ele declarou, né, sentir grande tristeza e contínua dor, irmãos, para os seus compatriotas judeus que permaneciam cegos à revelação de Cristo Jesus. Em Atenas, o espírito se comoveu profundamente ao contemplar a cidade dominada pela idolatria, irmãos. Nessa experiência, o apóstolo Paulo
podemos compreender e aprender duas importantes lições. Primeiro, sua tristeza refletia, em certa medida, o próprio sentimento de Deus diante da idolatria e da cegueira espiritual. Segundo, ele não permaneceu passivo diante daquilo, irmãos, e que o entristecia. Ao contrário, foi impulsionado por essa dor de anunciar o evangelho de Cristo Jesus naquele ambiente marcado pela idolatria. Que o Senhor Jesus molde o nosso coração de tal maneira que nossas alegrias e tristezas reflitam os seus próprios sentimentos e que até mesmo as dores que experimentamos se tornem instrumentos para que o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas, em nós, por meio de nós, dentro da vontade de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos.